pessoal, um amigo está assistindo a minha live e mandou uma dúvida que eu achei super pertinente, que pode ser a dúvida de mais gente, então por isso eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho melhor. Ele me perguntou, Nanda, você diz que a aprendizagem da escrita é do todo para a parte, mas isso não entra em contradição com o que o Daene fala, que ao contrário do que o método global prega, a criança não lê a palavra como um todo, ela lê os fonemas? Então vamos lá, vamos esclarecer um pouquinho isso. O que eu falo na live é que as pesquisas constataram que a aprendizagem da leitura ela vai do todo para a parte, da palavra para os fonemas. Isso fica muito claro, eu não disse baseado na minha cabeça, tá, gente? Isso é a constatação das pesquisas, tanto da Emília Ferreiro quanto da Magda Soares, baseada em outras pesquisadoras, inclusive. Mas eu vou usar a teoria da Emília Ferreiro como referência que vai ajudar, porque ela se aplica na maior parte das línguas como a nossa, que tem uma ortografia mais transparente, uma relação letra-som mais unívoca, né? A criança, quando ela começa a se apropriar da escrita, ela ainda não entende que a escrita representa a fala. Ela entende que a escrita representa as coisas em si. Essa é a fase chamada de realismo nominal. A criança entende que a palavra tem que representar o tamanho do objeto ou da coisa. Por exemplo, se ela está tentando representar elefante, tem que ter muitas letras. Se é formiguinha, joaninha, tem que ter poucas letras, porque joaninha e formiguinha são pequenininhas. Tá? Então ela não entendeu ainda que a escrita representa a fala. Essa é a primeira tomada de consciência que ela tem que desenvolver para conseguir se apropriar da leitura e da escrita. Quando a criança, então, entende que a escrita representa a fala, ela passa a tentar representar as palavras. Ela não vai representar as partes das palavras, ela vai tentar representar a palavra como um todo. Ainda sem ter a exata consciência de como é que se faz essa representação. Por isso a gente chama essa etapa de nível pré-silábico. Então ela ainda não entendeu que a palavra tem sílabas, tem partes menores. Então ela vai usar um conjunto de letras aleatório, muitas vezes um número de letras igual, independente de qual palavra ela esteja representando. Muitas vezes, e na maioria das vezes inclusive, as letras que ela usa para representar quase sempre são as letras do próprio nome, que são as primeiras que ela se apropria. Então ela ainda está tentando representar a palavra como um todo. Depois ela vai tomar consciência de que essa palavra é composta por partes, que são as sílabas. E aí ela vai tentar representar cada sílaba, cada parte por uma letra. Esse é o nível silábico, que pode ser silábico sem valor ou silábico com valor sonoro. Silábico sem valor quando ela representa cada sílaba por uma letra, mas letras aleatórias. Silábico com valor quando ela já começa a identificar exatamente os fonemas que compõem aquela sílaba. Ela não identifica todos os fonemas, mas ela identifica pelo menos um, quase sempre as vogais, embora algumas crianças sejam silábico com valor sonoro na consoante. Então, por exemplo, bode, ela vai representar com o O e o E, ou o I, porque ela vai associar com a fala, bode, né? Mas ela também pode representar com o B e o D, se isso ressaltar para ela. Mas ela ainda não entendeu que as sílabas são compostas de partes ainda menores, que são os fonemas. Essa é a última etapa de tomada de consciência. Então ela vai refinando a capacidade de atenção dela. Isso provavelmente tem a ver com o refinamento de conexões neuronais, inclusive. Então ela vai do todo, da tentativa de representar a palavra, para as partes menores, chegando por último a tomada de consciência dos fonemas. Tanto que a fase ortográfica, em que ela entende, por exemplo, que chá pode ser XA ou pode ser CHA, é a última tomada de consciência, né? Que ela vai entender que existem sílabas com 2 S's, com 2 R's. Então ela vai ter essa representação ainda mais refinada, que é a ortografia. Então percebam que ela está indo do todo, da tentativa de representar o todo, para a parte. Só quando ela chega na tomada de consciência dos fonemas é que ela começa a ler.
ela consegue tentar escrever desde do nível pré-silábico, ela pode fazer tentativas de escrever, mas passadas algumas horas ou alguns dias, ela não, é incapaz ainda, até o nível silábico, de ler o que ela escreveu, a menos que tenha ali uma imagem que é a imagem, na verdade, que está ancorando a memória dela, e ela sabe que ali ela tentou escrever. Por exemplo, se tem um tomate, ela tentou escrever tomate. E aí ela vai falar tomate, mas na verdade ela não está lendo o T, o T da escrita silábica. Tá? Então, ao contrário do que o método global pregava, que a leitura é feita em bloco, a leitura não é feita em bloco. Ela é feita fonema a fonema. É por isso que no início da leitura da criança, a leitura é o que a gente chama de silabada, ou então leitura de soquinho, né, que a gente fala, quando a criança vai lendo uma sílaba de cada vez. Então a leitura ainda está muito fragmentada, não tem fluência. Depois, esse processo vai se automatizar e vai se tornar bem rápido. E aí a leitura passa a acessar não a via fonológica do cérebro, em que a gente vai recuperando letra a letra, mas a via semântica, em que a gente é capaz de bater o olho na palavra e parece que leu a palavra como um bloco. Né? Porque aí a leitura já está automatizada, tá? E aí acessa por outra via. É isso que o Stanislas Dehaene explica no livro dele, Os Neurônios da Leitura. Então, uma coisa não está em contradição com a outra, tá? A aprendizagem da escrita é feita da leitura e da escrita é feita do todo para a parte. A tomada de consciência do todo para a parte. Mas, com o desenvolvimento da consciência fonológica, a criança vai ler de maneira automatizada, que parece que ela está lendo como um bloco só, mas não é uma leitura em bloco. E eu lembrei, inclusive, de um exemplo para dar para vocês que faz com que algumas pessoas um exemplo que pode ajudar a entender porque algumas pessoas acreditavam que a leitura era global, né, era da palavra como um todo. Palavras que são estilizadas, que têm as letras estilizadas, que quase sempre são representações, siglas, como por exemplo o McDonald's Extra, né? Tem as letras estilizadas, quase como um desenho, vão ser memorizadas pela criança como um desenho. E aí ela vai identificar naquele desenho, naquele traçado, a palavra. Não significa que ela está lendo, tá? Então, por exemplo, o meu sobrinho, quando pequenininho, ele reconhecia Extra do Extra Hipermercados em qualquer lugar que ele visse, mas não significa que ele só estava lendo Extra. Ele estava reconhecendo aquelas letras estilizadas como se elas fossem uma imagem, tá? Isso não é leitura. Então é por isso que o método global não está correto, né? A leitura não é feita como um todo, ela é feita fonema a fonema, mas esse processo é automatizado ao final da aprendizagem da leitura e da escrita, de maneira que parece que a gente está lendo em bloco, tá? É isso, espero ter deixado mais clara agora a minha fala, tá bom? Um abraço.